Nós estamos no penúltimo domingo, eu sei que a série foi longa, tá? Eu vejo até no rosto de alguns de vocês um certo ar de enfadados, visto que nós estamos falando tanto a respeito de cultura de comunidade e tudo mais. Mas tem uma razão de nós falarmos tanto a respeito de cultura de comunidade. É porque ou nós entendemos quem nós somos, como comunidade viva, ou como comunidade de discípulos de Cristo, ou como comunidade, se vocês são aficionados de Darth Vader, comunidade Padawans do Mestre. Se nós somos os seguidores do carpinteiro, existem algumas expectativas a respeito da comunidade dos seguidores do carpinteiro. Como Daniel falou, se os cristãos fossem como Cristo, talvez várias filosofias aí nem tivessem espaço de existir. Com o número de cristãos que nós temos no Amazonas, se nós gritássemos por aí dizendo Amazonas é de Cristo, ia ser ridículo, porque os cristãos já estariam envolvidos em todos os movimentos de necessidade, não só social, mas social, espiritual, física, emocional, psicológica e todas as outras áreas, porque eles estariam vivendo. Então, existem expectativas até mesmo culturais a respeito daqueles que seguem a Cristo. E quando esses se juntam num corpo, como nós somos aqui na Comunidade Viva, nós somos uma família, uma comunidade, um corpo, existem expectativas e até mesmo nortes que nós seguimos. Passamos por alguns deles já nesses últimos 4 domingos. Os últimos 2 falamos a respeito das éticas relacionais que temos. Eu não vou retomá-las. Se você quiser, chega lá no YouTube, está lá, as 2 palestras dos últimos 2 domingos. Antes disso, falamos a respeito das nossas normas. Que nós não somos legalistas. Porque o Evangelho não permite que sejamos legalistas. A lei não tem mais poder de condenação sobre nós. Portanto, não condenaremos outros pela lei. Isso foi o 2º domingo. E o 1º domingo foi a respeito de nossa identidade. Quem somos? E naquele domingo chegamos à conclusão de que somos pecadores. Iguais a toda a humanidade. E podemos nos identificar, então, com outros pecadores. Hoje eu gostaria que você tivesse um olhar diferente para o que a maquiagem pode fazer conosco.
Talvez você esteja perguntando, mas ele é de um jeito ou ele é do outro? Esse realmente é chamado de zumbi. Ele é realmente todo tatuado. E provavelmente, conhecendo a Jesus Cristo, se ele o conhecer, ele irá também para o céu junto com você. Ele não irá para o inferno por ser todo tatuado. Afinal de contas, o corpo dele será glorificado. E talvez tenha até uma tatuagem no corpo glorificado. Se você acha isso heresia, você pode procurar outra freguesia, não tem problema nenhum. Esse cara é assim mesmo. Ele é totalmente tatuado. Eu não sei quantas horas de tatuagem foram, eu não sei quanta dor ele passou. Provavelmente parte das tatuagens dele transmitem uma dor interna que ele tem sofrido já há algum tempo. E não é que todas as tatuagens são por causa de alguma dor, não. Mas para se desfigurar nesse tanto, normalmente é por causa de alguma dor. Nós nos desfiguramos por dor, por perdas, por peso e tudo mais. Mas a razão pela qual eu trouxe essa realidade, obrigado, cara, é que isso eu acho demonstra muito do que é a cultura cristã, no sentido inverso. O que acontece muitas vezes conosco é que nós chegamos numa paróquia, numa igreja, numa comunidade, e nós chegamos com todas as nossas marcas, cicatrizes, feridas, tatuagens e tudo mais, e começamos a ser instruídos no que é a verdade, no que é o melhor. E aí começamos a, em vez de tratar feridas, assumir cicatrizes, ter talvez até orgulho de algumas de nossas tatuagens, nós começamos a encobri-las com algo que Jesus chamou de cal. Sim, cal. E passamos a cobrir-nos completamente de cal ou de maquiagem, para cada vez mais parecermos como os mais santos. E aí nos pintamos todos e depois de certo momento nós sabemos os jargões, nós sabemos como um santo anda, nós sabemos como um santo fala, nós sabemos como o santo procede dentro da comunidade. E por causa desse cal que está sobre nós, nós deixamos de ter a capacidade de ser tocados onde precisamos ser. Porque já cobrimos com maquiagem aquilo que precisava ser exposto, tratado e transformado. Aqui na Comunidade Viva nós temos um discurso muito positivo, muito positivo. Talvez seja o discurso mais necessário de qualquer comunidade de graça, que é justamente o discurso da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Qual é esse discurso que é o centro do Evangelho? Alguém pode me recitar o discurso que é o centro do Evangelho? Grita aí de onde você está. Sim, que Deus aceita o mundo inteiro por causa de Jesus Cristo, não é? Por causa do sacrifício dele. O pecado entrou por um homem e o pecado foi retirado por um homem. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós poderíamos recitar aqui dezenas, talvez mais de 3 dezenas de textos bíblicos que afirmam exatamente o seguinte: venha como você está, porque Deus aceita você exatamente como você é. Não é isso que nós cantamos nas nossas igrejas, até em alguns hinos? Eu venho como estou. Como é que é, André? E Jesus, porque... Tu não lembra dessa música, André? Não é da tua época? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E nós recitamos isso, levantamos as mãos e sentimos realmente, nós somos aceitos como somos.
Só que, normalmente, a expectativa até daqueles que estão chegando numa comunidade como essa é que, chegando, nós temos que blend in. Nós temos que parecer como todos os outros. Eu lembro que muitos de vocês não usavam quadriculado, e hoje em dia vocês usam. A gente tenta parecer cada vez mais uns com os outros. E aí, se eu tenho uma certa identidade que é estranha ao grupo, eu, quando sinto que aquilo é estranho ao grupo, eu me travisto de outra coisa para ser aceito pelo grupo, porque todos nós queremos ser aceitos pelo grupo, e o grupo tem uma certa tendência a não aceitar o diferente. É complicado aceitar o diferente. Complicadíssimo. Porque o diferente ofende. O diferente vai de encontro àquilo que é mais importante para nós. E aí nós criamos cultura que discursa: venha como você está e seja como você é, porque Deus te ama exatamente assim. Mas, na verdade, muitas vezes a expectativa é outra. Graças a Deus, aqui na Comunidade Viva, o discurso já não é mais só pela boca. Vocês sabiam que nós somos conhecidos na grande cidade de Manaus como a lixeira de Manaus? Entre os pastores colegas meus, eu sou um dos lixeiros. E você também, se você faz parte da Comunidade Viva. Porque nós aceitamos qualquer porcaria. Até você. Eu também estou aqui. Mas por quê? Porque, graças a Deus, já se internalizou na nossa cultura de que nós não faremos juízo de valor baseado no que as pessoas são. Por quê? Por causa da nossa identidade. Quem somos? Nós somos pecadores. Somos pecadores. Não é que nós pecamos, não é uma questão de ato. É uma questão de natureza. Nós temos uma natureza quebrada. Como que isso se demonstra nas várias formas? De muitas formas. Em uns se demonstra pelo adultério, em outros pela mentira, em outros pela maledicência, em outros pelas crises de identidade, em outros se demonstra até mesmo fisicamente. Nós somos quebrados. Paulo já gritava isso em Romanos, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos grande parte da imagem de Deus em nós. E o nosso problema não é que nós pecamos. Por favor, entenda isso. O problema humano não são atos. Porque se fossem somente atos, nós poderíamos cometer um ato, como era no Antigo Testamento, e aí chegar com um sacerdote, como alguns ainda tentam fazer hoje, e dizer assim: sacerdote, pequei. O que é que eu faço? Mata um boi, queima o boi, e está tudo certo. Mas tanto isso não era suficiente, porque o problema não era o ato, que demandou Cristo morrer por nós, para que nós fôssemos justificados, portanto, aceitos por Deus. Porque o sangue de bois não pode justificar pecados. Porque o nosso problema é de natureza, é quem somos. Então, aqui na Comunidade Viva, nós estamos muito confortáveis em ter animais de todos os tipos. Todo tipo. Nós realmente somos um zoológico aqui. Nós temos de mentirosos inveterados até pessoas com a sua heterossexualidade hipersexual. Mas existe um grave problema em sermos tão confortáveis com tudo isso, mas é ótimo estarmos confortáveis com isso. O grave problema é o seguinte: nós nos acostumarmos com a ladainha de mas Deus me aceita exatamente como eu sou. E é verdade, mas é mentira. Abram as Bíblias comigo, no livro de Efésios. Nós vamos conversar hoje sobre uma comunidade de graça e a parte da cultura que nós vamos conversar hoje é sobre uma cultura de transparência e transformação.
O que eu acabei de falar com vocês foi exaltando transparência. Aqui na CV você não precisa se maquiar. Você pode ser exatamente o que você é. Eu fico feliz muitas vezes de pessoas chegarem comigo e falarem assim: pô, Winston, estou com uma dor de cabeça hoje. Aí eu, sério, o que é? Você quer remédio? Não, estou de ressaca, cara. Eu fico feliz em ouvir isso. Fico feliz em ouvir. Porque a maioria dos meus amigos pastores não tem noção do que a sua juventude faz na sexta e no sábado. Eu sei. Agora, ao mesmo tempo, eu fico muitas vezes triste. Porque essa era uma dor de cabeça que podia ser descartável, não precisava estar lá. Mas eu fico felicíssimo em ouvir, em saber da transparência possível entre nós. Eu fico muito feliz quando algum irmão de carreira minha, alguém com quem eu já travei o braço, e eu disse, por favor, coloque o dedo na minha cara, e eu coloco na sua, chega comigo e diz assim, pô, Winston, lá em casa está complicado. Lá em casa, cara, mais um pouquinho, a gente vai... Acabou. Eu fico feliz em eu poder chegar com esses caras e dizer, cara, a casa caiu lá em casa. A Alessandra talvez caia fora de casa, pô. Eu não estou nem conseguindo ver o que é que eu estou errando. Isso é maravilhoso na transparência. Mas quando estamos tão confortáveis com o lixo, que nós não sentimos mais o cheiro, tem algum problema. Olha o que diz Efésios 4:17. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Manu, Nicolas, eu vou precisar da sua ajuda, eu não estou conseguindo mudar aqui. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, comprometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A realidade da experiência humana em Cristo Jesus é sim uma realidade de aceitação completa e sem qualquer restrição. Sem qualquer restrição. Como falamos há pouco tempo, nós poderíamos recitar texto após texto, afirmando a inclusividade do sacrifício de Cristo, de como qualquer pessoa é salva por causa do sacrifício de Cristo. Entretanto, essa ação de Deus na salvação não para só na aceitação. Senão, pensem comigo, imaginem se nós tivéssemos um grande hospital e colocássemos uma grande placa no hospital dizendo, aceitamos todos os doentes. E tivéssemos leitos infinitos lá. E enchêssemos todos os leitos, e quanto mais leitos preenchidos, mais podíamos abrir. Coisa completamente diferente do SUS. Né? Quanto mais gente tem, mais leito abre. Está precisando de UTI, mais UTI aberta. Todos os aparelhos para monitorarmos as pessoas, para fazermos exatamente qual é a doença da pessoa. Mas lá dentro, nós fôssemos tão humanos e tão amorosos, que não tivéssemos coragem de enfiar uma agulha na pessoa para administrar soro e remédios. Porque, afinal de contas, nós amamos e nós aceitamos todos, e nós não podemos ferir a pessoa, porque como que nós vamos ferir alguém que já chega a nós ferido? E assim, por amor, aceitamos todos e esperamos todos chegarem
a plena convicção de morte, de que eles morrerão felizes, doentes, mas felizes, acolhidos, e que eles terão uma mão carinhosa para segurar no momento em que eles estiverem indo, porque a doença é de morte e nós não podemos fazer nada. Mensagem gostosa essa, não é? Imagina se isso for o Evangelho, de que, Deus te ama do jeito que você quer, chega mais porque a gente te aceita exatamente como você é, e chega mais com a gente que a gente segura a sua mão e nós vamos até o fim juntos. Não sei onde vai dar isso, mas a gente vai até o fim juntos porque Ele nos ama. E assim estamos condenados a ser quem somos para o resto da vida, sem esperança nenhuma. Wilson, mas eu tenho esperança de salvação em Cristo, não importa a minha vida agora. Talvez se você sentasse com as pessoas com quem eu sento e visse as lágrimas que eu vejo e as palavras que eu vejo de desespero, de vida, de Winston, eu quero arrancar isso de dentro de mim e não consigo. Como que eu faço para isso aqui ir embora? Eu quero ser transformado. Esses gritos de necessidade, de socorro, não podem ser administrados simplesmente como, deixa eu te dar um abraço. Eu sei que dói, deixa eu te dar um abraço. O abraço ajuda. Mas depois de um tempo, a pessoa não quer mais um abraço. Sabe o que a pessoa quer? Transformação. E é essa a esperança que nós temos em Cristo. Não só de transparência. E graças a Deus, na comunidade viva, nós podemos ser transparentes. Mas a transparência deve dar lugar à transformação paulatina, contínua e até o fim da vida. Porque nós somos aceitos em Cristo para sermos transformados em novas criaturas. Esse é o discurso. É isso que está escrito. Paulo, escrevendo para os de Éfeso, diz que as pessoas tinham perdido completamente a sensibilidade, os ímpios dos quais ele fala. Eles tinham tido o seu coração endurecido, continuavam no pensamento obscurecido e também na ignorância, e eles permaneciam perdidos e com toda a sua sensibilidade perdida se entregaram à depravação. Deram a deixa e eu vou entrar na deixa, tá bom? Da nossa cultura dessa semana. A nossa irmã, Ana Paula Valadão, falou a respeito da propaganda da CIA. Vocês ficaram sabendo disso? Quem ficou sabendo disso? Poxa, vocês têm Facebook, né? Poxa vida, todos. Ela falou lá, criticou, a cara dela estava de bastante consternação, né? Eu vi que ela realmente estava bem mexida com aquilo tudo. Eu fiz questão, talvez como você, de ir ver a propaganda da CIA. Talvez o maior ibope tenha sido justamente a Ana Paula Valadão. Todos os evangélicos da face da terra que provavelmente não prestariam atenção, assistiram a propaganda. E é uma propaganda de um pouco mau gosto, até para mim, no meu gosto, né? Até na arte, eu talvez não fizesse daquela forma, mas eu não consegui ver tudo o que ela viu, né? Eu não vi, talvez eu tenha perdido, eu não vi ninguém de saia, um homem de saia, eu não vi. Eu vi de calça bem apertadinha, mas isso a gente encontra até na sketch, que é masculina, e eu tenho dificuldade de comprar as minhas calças, que eu gosto de calça que dê para eu respirar. Mas, pensando na consternação da nossa irmã, e eu não falo aqui com ironia, ela é minha irmã, por causa de Cristo Jesus. Não concordo com ela em muitas coisas, mas ela é minha irmã. Assim como o Papa Francisco é meu irmão, eu não concordo em algumas coisas com ele, mas ele é meu irmão. Quando estamos tão interessados em como as coisas aparentam, a forma de vestir, a forma de andar e coisas assim, às vezes deixamos escapulir as coisas mais internas, que muitas vezes não se aparentam na cultura geral. Se eu, como cristão, estou tão preocupado
em como as políticas públicas estão acontecendo no Brasil, e na minha própria vida, a minha política pessoal não é administrada, mostra que eu estou insensível às coisas, e muitas vezes quando temos um discurso muito eloquente e gritante a respeito de tudo que está errado no mundo, isso pode esconder coisas que estão erradas dentro de nós. Eu falo isso pela palavra de Jesus, falando aos fariseus e aos escribas, quando ele diz: raça de víboras, vocês maquiam ou maqueiam? Maquiam, vocês maquiam a lápide de vocês, o sepulcro de vocês, vocês passam cal, e vocês por dentro estão podres. E, meus irmãos evangélicos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nós somos muito bons para julgar o mundo e péssimos em julgar as nossas próprias ações. Talvez seja o momento de nós calarmos um pouco mais o nosso bico no Facebook e começarmos a agir nas nossas vidas e com as nossas famílias. Só isso. Porque pela quantidade de cristãos que existem no Brasil, se nós cristãos simplesmente vivermos o que Cristo ensinou, a CIA vai ter que mudar a sua propaganda. E não é porque a gente vai fazer boicote. É porque provavelmente ela vai ter que pedir para alguém comprar, vai ter que baixar os preços, porque até o que a gente compra e deixa de comprar, a gente vai julgar. Tantas vezes somos completamente insensíveis e calejados, porque as coisas podres se tornam normais. Você sabe de onde vem a palavra normal? Vem relativo à norma. É o esperado. E nós nos acostumamos com os nossos diálogos de lixo. Nós nos acostumamos a formas de falar que não deviam nem passar pela cabeça de alguém que foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Alguns julgamentos nossos não deviam nem passar pela nossa cabeça. Aí, em muitos lugares, é mais fácil, algumas paróquias, igrejas e comunidades, nós termos uma lista de lugares que são proibidos para os párocos. Você já participou de algum lugar que tinha uma lista de lugares que era proibido? Não? Não? Ninguém nunca participou de nenhum lugar que tinha lugares proibidos que o crente não vai? Ah, já? Não tinha uma lista física, tinha uma lista existencial. Ah, tá. Então, alguém já participou de uma lista existencial? Ah, agora começaram a ser... Aí, sabe o que faz? Porque você sabe que se você é julgado para estar lá, o que você faz é que você diz para todo mundo: gente, não tira foto e não posta. Isso ecoa nos meus ouvidos. Eu ouço Paulo dizendo o seguinte, ó: essas coisas que têm aparência de retidão e de religiosidade, de nada servem para mudar o nosso interior, lá em Colossenses. Porque as várias regrinhas de nada servem para nos mudar, porque nós somos mestres em burlar regras. É por isso que a lei, até a mosaica, ela está fadada à falência, porque ela não tem poder para mudar quem somos. Ela tem poder para nos dizer o que é esperado de nós. Ela tem poder para dizer, ó, se você não fizer, você vai ser punido. Mas isso não muda. E é isso justamente que Paulo está dizendo para esses de Éfeso, gente, vocês não devem mais viver como ímpios, porque foi dado a vocês um poder diferente. Vocês não estão mais entregues à sorte da sua natureza pecaminosa. Vocês foram instruídos a se despir do velho homem e a se revestir do novo homem em Cristo Jesus.
Isso é um exercício de condicionamento permitido somente pelo Espírito Santo. E desculpa você que não crê no Espírito Santo, eu sou pentecostal, por incrível que pareça. Algum outro irmão pentecostal aí? Amém, aleluia. Oxalá todos nós fôssemos pentecostais. Não de uma denominação, não, mas crentes, fiéis, firmes na ação do Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz? Se vocês vivem no Espírito, andem também pelo Espírito. Porque se vocês viverem no Espírito, vocês não irão baixar a guarda para os desejos da carne que são reais na nossa natureza. Porque é somente pelo Espírito que somos transformados. Paulo nos chama em Efésios, chamava a igreja de Éfeso e nos chama que, quanto à antiga maneira de viver, nós precisamos nos despir. Portanto, obrigado, Priscila. Portanto, de nada adianta nós darmos a mão e cantarmos Kumbaya todos os domingos, sabe? E somos irmãos, nós nos aceitamos, Deus te aceita como você é. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas é tipo o discurso do governo brasileiro, seja ele de direita ou de esquerda. Se fala muitas verdades e por baixo dos panos se fala várias mentiras e a gente pega tudo. E não se engane, não é porque a bandeira vermelha não está mais lá que agora tudo é verdade. Não caia nesse engano. Não é porque a bandeira da igreja se levanta e nós estamos dizendo, nós te adoramos, Senhor, que agora tudo por baixo dos panos é verdade. Nós somos chamados a nos despir de quem somos. Vamos para Colossenses? Olha o que diz Paulo aos de Colossos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha de onde ele vem. Ele vem construindo a ideia seguinte, de que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Quer dizer, o Winston que encontrou Jesus, ou melhor, deixa eu reformular minha palavra que está completamente errada. O Winston que foi impactado e encontrado por Cristo, porque é Ele quem encontra, não sou eu que encontro. Eu não tenho capacidade, porque eu morto estou antes de Cristo. Na morte dos meus pecados Ele me encontrou. Completamente incapaz, impotente e desprovido de vida. É como Ele me encontra. Ele me encontra e me chama. Como Ele encontra você e encontra e chama qualquer pessoa da face da terra. Sem distinção. Quando Ele me encontrou morto, Ele me revivificou e me trouxe nova vida. Mas a palavra de Paulo é, morremos com Cristo e agora fomos ressuscitados com Ele. Porque hoje somos ressuscitados com Ele, uma nova criatura de nova vida, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer. Você vê o discurso agressivo de Paulo? E eu sei que nós temos muitos psicólogos aqui, Patrícia, próprio Tiago, a Alessandra, tem a Júlia, tem vários psicólogos aqui, mas Paulo aqui, ele não está sendo terapêutico. De tipo, eu quero que vocês compreendam, cheguem à convicção de vocês mesmos. Não, Paulo está entrando de sola dizendo assim, eu não vou esperar que vocês descubram isso. Eu vou dizer na lata. Vocês façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tem outra forma de entender isso? Assim, às vezes eu ouço no nosso meio uma tentativa de convivência harmoniosa entre as trevas e a luz.
E daqui a pouco você talvez entenda isso melhor, que talvez você não esteja entendendo. No nosso meio cristão, a boca pequena, sabe? Dentro de casa, ou às vezes até escrachado. Aqui na CV, às vezes é escrachado. Há uma convivência entre trevas e luz, entre pecado e santidade, entre inferno e céu. E nós estamos de boa. Porque o discurso é, não, a gente não aceita tudo. Está de boa. Porque Deus aceita tudo em Cristo. Isso é mentira? Não, é verdade. Em Cristo todos somos aceitos. Eu chego ao ponto de orar a Deus que o universalismo seja real. Imagine a maravilha de todos os seres humanos da face da terra, por causa do sacrifício de Cristo, serem salvos. Que maravilha seria, ou será? Por causa da aceitação e inclusividade da cruz. Mas eu não posso, em momento algum, com nenhum texto bíblico, chegar ao ponto de dizer, não, trevas e luz confundem, lado a lado, sem problema nenhum. O pecado em mim, eu vou assim mesmo. Eu estarei com Deus desse jeito, porque Ele me aceita exatamente como eu sou. Esse discurso é mentiroso. Porque Deus nos aceita como somos por causa do sacrifício de Cristo, pela justificação que Ele nos traz, mas Ele nos carrega, Ele nos inicia numa carreira, numa jornada de transformação, para nos transformar de quem éramos para o que nós somos em Cristo. E o nosso alvo, como cantamos, é Cristo. E muitas vezes cantamos saltitando aqui na frente, estou subindo para um lugar mais alto, já quebrei as pontes com o passado, Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho e dessa estrada. E a gente canta isso aos plenos pulmões. E a gente continua vivendo de segunda a sábado aqui. Deixa eu sentar, gente. Como? Assim, sério, é embasbacador para mim. Como? Eu não consigo entender. E assim, nenhum peso. Não, se a carapuça está servindo na sua cabeça, desculpe, meu irmão, não é para você, não. Se é, pega e coloca. Tá? Se o chapéu é seu, bota com toda a felicidade, tá bom? Aqui nós, afinal de contas, somos transparentes, aceitamos, levamos pancada juntos, levantamos e corremos de novo, e a porrada corre solta, e ótimo. Mas, assim, me explica. Existencialmente aí na sua cabeça, hoje não vamos ter muita discussão, não. Lá em casa, quando eu falo com os meus filhos e é carão, é bom ficarem todos calados. Então, me explica como que dá para alguém que foi ressuscitado com Cristo, uma nova criatura, como que dá alguém que é habitado pelo Espírito Santo, como que dá para alguém que já foi exposto à luz, continuar vivendo como se nunca tivesse sido aceito por Cristo? Faz sentido na sua cabeça? Não faz. Eu lembro que quando nós já estávamos saindo dos Estados Unidos, nós passamos 4 anos morando lá, e quando nós estávamos saindo lá dos Estados Unidos, a Alessandra descobriu que ela podia ser naturalizada americana. E eu acho que isso é um sonho de todo brasileiro, né? Eu não sei, talvez você não, talvez você queira ser naturalizado em Cuba, talvez seja melhor. Desculpa, eu tinha que falar. Mas ela descobriu que podia, ela e uma amiga dela, e ela começou o processo, até que chegou no momento em que alguém disse para ela que, para ser americana, ela teria que abdicar da nacionalidade brasileira. O que é mentira. Tá? Quando isso aconteceu, ela disse, não,
Eu sou brasileiro, eu não quero ser só americana. Ou eu posso ser as duas, mas se eu tiver que optar, eu sou brasileira. E a gente passou umas semanas meio que na discussão, pode, não pode, pode, não pode, até que a gente conversou com alguém que realmente sabia. Sabe quando você chega com a autoridade? E a autoridade diz assim, não, é tudo balela, é isso aqui, a lei diz isso. E aí ela relaxou, foi lá, jurou a bandeira, não teve que dar as costas para a bandeira brasileira, não tem nada disso, não teve que dizer que ela jurava, né, jogava fora o Brasil, não. Ela simplesmente aceitou mais uma nacionalidade, hoje ela tem duas. Isso facilita na entrada e saída dos Estados Unidos. A vida cristã não é assim. Não é que você, ao aceitar Jesus, eu não gosto nem dessa nomenclatura, eu não sei o que é aceitar Jesus. Eu não sei o que é isso. Não sei. Já tentaram me explicar o que é. Continua sem fazer sentido para mim. Eu não entendo esse jargão. Você aceitou Jesus? Eu entenderia, Jesus é seu Senhor, você fez Jesus o centro de sua vida, Jesus agora é o seu capataz, Jesus agora é o dirigente da sua vida. Isso tudo faz sentido, mas aceitou Jesus é tipo, você foi carimbado. E olha que tem precedente de ser carimbado, mas é pelo Espírito Santo. É ser tatuado pelo Espírito Santo. Mas é algo perene. Mas a vida cristã não é algo que você vai seguindo, é carimbado e continua. Não. A vida cristã, Cristo te mata. Se você não morre, não é possível ressuscitar. Alguns de nós somos mais lentos, eu vou repetir. Se você não morre, não é possível ressuscitar. Aí alguns falam comigo, Winston, eu não entendo, eu continuo sentindo todas as mesmas coisas, a minha vida continua uma droga. Eu decidi que, de agora em diante, eu vou começar a perguntar, mas você já morreu? Não, é sério. Porque sem morte não tem esperança. Não há esperança. Porque só há esperança em Cristo Jesus se nós morrermos e formos ressuscitados por Ele, porque é somente assim, e eu estou falando existencialmente, se você é suicida, fale por favor com um psicólogo e um psiquiatra, tá bom? Você precisa sim morrer em Cristo para com Ele ser ressuscitado e assim ter uma nova vida. Porque agora a nossa vida está escondida nele se nós morremos. Olha quais são as coisas naturais a nós, a nossa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Aí ele continua no outro verso, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Passado. Mas agora abandonem todas essas coisas, o quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Essas listas que Paulo coloca em vários lugares são listas didáticas, não são listas exaustivas. E a gente gosta de pegar essas listas de pecado e falar assim, adultério, check. Homossexual passivo, check. Homossexual ativo, check. O ladrão, check. E a gente vai checando o negócio e chega um ponto em que, graças a Deus, eu não sou pecador. Não, a questão é inversa. O que Paulo está dizendo é, sabe essas coisas naturais suas? Maledicência, imoralidade sexual, aí eu coloco isso aqui. Hoje em dia, deixa eu abrir um parênteses, hoje em dia a gente está com uma tara de homoafetividade, de homossexualidade, gente. E eu não digo, não me entendam mal, a tara é a seguinte, esse é o maior pecado de todos. Ai, olha, eles estão se juntando para trazer o pecado sobre nós. Eles vão fazer um complô e daqui a pouco todos nós seremos homoafetivos também. Vamos orar pelos nossos filhos para que eles não sejam contaminados. Gente, tem mais gente adúltera
dentro da igreja, provavelmente, do que homossexuais no mundo todo. E a gente está mais interessado em lutar contra os grupos LGBT do que contra o adultério dentro da igreja. Me explica que eu não estou entendendo mais nada. A gente tem mais maledicente por metro quadrado dentro da igreja do que pecador do lado de fora. E é essa natureza que Paulo fala para os da igreja de Colosso, que diz: vocês já deixaram isso. A imoralidade sexual aqui, Paulo não está dizendo, larguem os homossexuais, joguem fora. Não, ele está dizendo, você que é homossexual, você que é heterossexual, você que é bissexual, você que é bígamo, você que é adúltero, você que mexe com pornografia. Quais são as outras taras sexuais? Não fale não, inclui todas. Vocês, a porneia, tá? Isso não cabe mais àqueles que morreram em Cristo. Winston, mas eu sou homem. O que Paulo está dizendo é que ou muda a natureza, ou não mudou nada. Mas Winston, você não está entendendo, eu sou homem. Você que não está entendendo. A sua natureza masculina, pecaminosa, é mais forte do que o poder de Deus em Cristo em você? Talvez nós precisemos conversar a respeito da validade ou não da mensagem cristã. Porque se o Espírito Santo não tem poder de paulatinamente nos fazer matar a nossa natureza, despir o velho homem, eu duvido desse poder do Espírito. Se o Espírito Santo não tem poder de me transformar, o Espírito Santo não serve para mim. Porque eu não estou disposto a viver só uma religiãozinha que me garante um lugar no céu, mas vai me levar do mesmo jeito que eu estou. Porque a minha esperança é uma esperança de que eu seja transformado naquilo que eu não sou. Talvez você já tenha ouvido várias outras religiões por aí falarem de outras formas de transformação. E eu gostaria de trazer à tona isso. Se você for para o Espiritismo, você ouvirá que, por causa do karma que é causado pelas nossas transgressões, nós temos a oportunidade de reencarnar várias vezes para pagar, existe outros jargões para usar, mas eu vou usar esse, para pagar esses nossos erros e assim purificar o nosso karma, até que algum dia nós possamos nos livrar de todo esse karma e estejamos desapegados a essas coisas naturais. Se você for para o budismo, existe uma concepção parecida com essa, com exceção de que nas várias reencarnações você consegue, se for iluminado, se você conseguir se desapegar dos desejos que são a causa do sofrimento, você se despersonaliza e se torna um com esse universo que temos ao nosso redor. Mas todas as religiões, o hinduísmo vai por esse mesmo caminho. Eu não conheço muito bem o candomblé, mas ele parece ser mais uma religião mais mágica, né? Por isso eu não trato muito do candomblé aqui. É uma religião mais terrena, mágica, de que eu faço algumas coisas com a intervenção dos vários deuses ou entidades, e assim elas fazem movimentar o mundo terreno. Existem outras religiões que também falam do mundo por vir. Mas todas essas religiões têm em comum a esperança de rompermos com a dor e com o erro existencial em vida. Todas elas. Só que todas elas, com exceção do cristianismo, todas elas afirmam: você comete, você paga. E aí, com a medida que você for pagando aqueles erros que cometeu, você é elevado a um patamar maior, e assim você vai subindo no patamar, e um dia você chega lá. A mensagem cristã é: não. Você não tem capacidade.
Você está fadado a continuar na sua natureza porque isso é normal para você. Você precisa morrer, porque morrendo você rompe e você tem nova vida, e esse Espírito, esse Deus, esse Emanuel que vive conosco, nos encaminha nessa novidade de vida enquanto começamos a viver como se ao lado dele estivéssemos. Colossenses continua dizendo assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram o velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, e suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe qual é a imagem que eu vejo aqui de Paulo? É de pessoas normais como eu e você, naturalmente pecaminosas. E aqui pouco importa qual é a raça de pecado que você tem. Nós temos diferentes aqui. As mais diferentes taras, manias, as coisas mais abjetas para uns e aceitáveis para outros. As coisas mais internas e outras mais externas. Eu vejo Paulo dizendo, não, em Cristo, essa capa já não tem muita importância, porque ele já está operando na esperança por vir. Ele não está mais operando simplesmente naquilo que vemos, naquilo que vivemos hoje, mas naquilo que ele sabe que ele nos levará de onde chegamos na presença dele e para onde vamos. É por causa disso que eu não creio em discursos de cura existencial. Sabe, os discursos de eu era um bêbado e conheci Jesus. Eu creio em discursos de processo com Deus, mas processo que tem início e que tem continuidade. Que tem início com a morte em Cristo e ressurreição com Ele, e aí uma contínua vida de luta e de despir-se, de força ao lutar contra a nossa própria natureza, mas força que agora temos por causa do Espírito Santo. A palavra final de Paulo, no último texto que eu gostaria de usar, se eu for permitido pela tecnologia, diz que aquele que começou a obra em nós irá terminar. Diz assim o texto: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é, portanto, a atitude esperada na cultura de uma comunidade da graça? O esperado é que sejamos completamente transparentes e não julguemos uns aos outros pelo que vemos. Essa é a cultura esperada. Que possamos ver as coisas que para nós são as mais esdrúxulas ou até coisas que para nós são aceitáveis, porque o padrão não somos nós. E não precisemos fazer juízo de valor por aquilo que estamos vendo à primeira vista. Que possamos, sim, aceitar como Cristo aceita, a qualquer um. Mas que tenhamos plena certeza do que
o Evangelho realmente ensina. Vocês não me ouvem falando muito isso e eu vou falar somente uma vez. O Evangelho é poder. Poder de transformar pecadores condenados em filhos aceitos. E é o Espírito Santo que faz a obra em nós, nos dando o poder de sermos transformados ainda enquanto estamos caminhando. Se você, com essa mensagem hoje, se sentiu desconfortável, eu tenho uma palavra a você. O desconforto é bem-vindo. No dia que você estiver na presença de Deus e você não estiver desconfortável, tem algum problema. Eu lembro quando Isaías narra, lá no capítulo 6, em que ele estava um dia levando o seu sacrifício a Deus no templo. E o templo se encheu de fumaça e ele tem uma visão, eu não sei se só ele ou se realmente aconteceu, mas ele tem uma visão de anjos voando sobre a sua cabeça e Isaías narra que a presença de Deus estava ali, que por causa dessa presença palpável de Deus, ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ter a consciência de aceitação de Deus e sabermos que podemos entrar no Santo dos Santos, porque Ele está em nós, sabendo que somos aceitos de tal forma que podemos chegar ao trono da graça e sentar no colo do Papai, não pode nunca tirar de nós a consciência de que o Papai nos aceita e nos transforma. Porque quando estamos muito íntimos em nossa cabeça, podemos por um segundo entender erroneamente de que Ele baixou o nível dele. Não. O que Ele fez foi que Ele continua investindo em nós para que nós sejamos aceitos por Ele. E para que nós cheguemos à estatura que Ele deseja. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, porque ela me diz que eu, em Cristo, posso ser aquilo que não sou. E isso me traz esperança. Essa é a cultura que vivemos, a expectativa de transformação. Não há aceitação de nossa podridão. A expectativa de transformação. A expectativa de que irá mudar. De que eu poderei, em Cristo, continuar matando a minha natureza, continuar crucificando a minha carne, não me flagelando, mas buscando novidade de vida e vivendo novos padrões. Não os padrões de uma comunidade, não os padrões de uma culturazinha, não. Mas os padrões dele. E que ele assim nos permita viver. Dando passos cada vez mais largos para parecermos com seu Filho. Nós vamos cantar agora e a Sara e o Lucas vão nos ajudar a orar. E essa música é uma música muito conhecida e que muitas vezes nós podemos simplesmente cantar como se estivéssemos no show do Titãs, que provavelmente vai ser maravilhoso, se é que não foi já ontem. Foi ontem ou vai ser? Não sei. E cantar como mais uma música. Por isso talvez a gente devesse, Lucas, começar com o instrumental e depois deixar sem instrumento nenhum e terminar sem instrumento nenhum. Porque a música diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração.
E será que essa é a nossa vontade mesmo? Será que nós queremos expor o nosso coração de tal forma a ser sondados por um Deus santo, para que Ele descubra o que há em nós e assim possa mudar? Porque isso pode ser um tanto quanto doloroso, e às vezes eu sinto que nós cantamos sem sentido. E aqui não há nenhum sentimento de culpa, não há por que ter sentimento de culpa, mas sim um sentimento de: Senhor, eu estou desesperado por Ti, ou Tu ages na minha vida, ou eu estou perdido. Eu espero que esse seja o nosso sentimento. Logo após essa oração, nós estamos despedidos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. E usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
águas vão abrir no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada.